Mas antes, a doutora Isabel está com a gente. Seja bem-vinda sempre, viu? Obrigada pelo carinho. E é tão bom quando a gente tem a oportunidade de aprender, né? Aprendizado nunca é demais, ainda mais quando o assunto junta aprendizado e saúde. Porque tudo depende, ó, primeiro, da gente se conhecer, analisar o corpo da gente, com as pintas mais ainda, né, doutora Isabel? Sim, cara, o que acontece? As pintas, elas falam. Eu brinco dessa forma, elas falam. E a gente tem que entender os sinais. E o legal vai ser aprender os sinais com o ABCD. É verdade. Então, o que acontece? Todo mundo tem pinta. Mas a gente tem que saber se essa pinta é boazinha ou não, né? Pois é. Quer ver? Temos uns mitos e verdades pra gente até entender como saber se essa pinta é benigna ou se pode ser um problema de saúde. Ó, vamos ver o primeiro deles? Mexer na pinta pode fazer virar um câncer. Quer dizer, eu tenho essa pintinha aqui, eu fico cutucando, ela vira um câncer? Então, cá, vamos lá. Gente, mexer na pinta, eu só mexi, né? Eu não tô ali agredindo, fazendo uma alteração tão grave. Eu vou dizer fisiologicamente que ela vai se transformar num câncer. Em casa, vamos pensar. Se eu mexi, por exemplo, um homem que tem barba, né, vai fazer a barba, às vezes tem uma pintinha aqui, um nevo, sem querer ele pega. Essas mexidas que acontecem naturalmente, vai virar um câncer? Não, né? Não, isso mesmo, Kátia. Quer dizer, eu posso machucar essa pinta, mas não que ela vá virar um câncer. Isso, né? Aí. Então, eu não posso chegar e falar assim, não, olha, não mexa, porque vai virar um câncer. Agora, eu posso dizer o seguinte, que uma pinta, um nevo, né, a gente chama de nevo, o paciente chama de pinta. Um nevo, ele pode se transformar com um câncer, sim, através do nosso amigo... Do sol. Isso mesmo. O que acontece? O sol é o maior agressor. Quer dizer, se eu fico cutucando, ou se essa pinta está num lugar que vai machucando, lesionando, e toma sol, pode se transformar. Sim, então eu tenho o seguinte, o sol, ele altera o DNA porque eu tenho estudos que mostram isso, que a alteração solar, ela gera um câncer, tá? Ela pode gerar um câncer. Mas isso tá? Para quem já tem predisposição na família ou não? Sim, tá? Olha, então coisas importantes que hoje a pessoa tem que entender em casa. Como é que eu posso transformar, ou o que pode acontecer? Eu tenho que ter genética, eu tenho fatores de risco. Todo paciente já escutou alguma vez, com todo mundo, você já deve ter escutado, ó, o fator de risco, né? Fator de risco para tudo, para ser feliz, né? Fator de risco para entrar na... Pois é, fator de risco da pinta, vamos brincar de fator de risco da pinta. Exposição solar, queimaduras solares na infância, na minha época eu tinha várias, né, cara? E a gente não tinha essa história de protetor solar como hoje em dia. Pois é. Não se sabia da importância do protetor solar. Né? Aí a pessoa fala assim, mas queimadura, eu fiquei vermelhinha. Não, sabe aquela queimadura? Eu fazia bolhas. A minha irmã chegou a ter, a Carla, bolha na coxa, da virilha até o joelho. Pois é. Uma bolha só, era uma coisa absurda. Então, em casa, a gente entende o que é um fator de risco. Ó, bolhas, queimaduras solares que geraram bolhas, de puxar a pele, repetitivas na infância, que na nossa época acontecia isso. Fator genético, importantíssimo. Tá? O fator genético é muito importante. Aí existe a característica dos nevos, das pintas, tá? Que são pintas atípicas, mais de 50 pintas fica de olho, porque aí você tem muitas pintas. Então, esses são os fatores de risco. O primordial é o sol, tá? E a genética junto. Então, na realidade, pegar uma pinta, um nevo bonzinho, que ele possa se transformar num câncer... Existe uma palavra que é assim, vocês vão decorar em casa, multifatorial. Para você fazer uma comida muito boa, você não precisa de muitas coisas. Sim, quer dizer, para eu ter esse problema também, eu tenho que ter um xizinho em cada uma das situações que você falou, Pois bem. A gente tem uma pergunta de telespectador, vamos ver qual, dá para você mandar a sua ainda, viu? Ó, quem tem muitas pintas tem maior risco de desenvolver câncer de pele. É o Caio Porto que pergunta através, do @Gazeta Mulheres, você pode mandar. Caio, será que quem tem um número maior de pintas corre mais risco de desenvolver câncer? Kátia, o que acontece? Existe um número, tá? Alguns autores identificam que o paciente, quando tem mais de 50 nevos,
Você fica de olho naquele paciente. Mais de 50? Mais de 50. Você tem um número normal, porque assim, quando nós falamos na medicina, assim, um número exato, cada autor, porque como é feito a medicina, tá? Uma pessoa estuda uma coisa, outra estuda outra, ele defende essa teoria, o outro defende essa teoria em cima de estudos científicos, para as pessoas entenderem o porquê que cada médico às vezes tem um número. Então hoje, fazendo um apanhado geral, acima de 50 nevos, você já fica de olho. Tem pacientes que têm 100 nevos, nossa, vamos prestar muito atenção. Verdade. Tá? Então assim, 100 pintinhas, vamos prestar muita atenção. Então, Caio, o que acontece? O paciente que tem realmente um número elevado de pintas, eu vou ficar de olho naquele paciente. Você corre mais risco, porque se expôs mais ao sol, ou tem essa predisposição a ter câncer de pele, né? Isso, e aí também existe uma síndrome que é do paciente que apresenta múltiplos nevos, tá? Que aí é uma síndrome específica, mas também encaixa aqui. Muito legal a pergunta. Então, Caio, tem mais risco sim, você tem que falar com o seu médico, tá? Isso aí. Vamos ver mais um mito ou verdade? As sardas são lesões malignas? Isso é um mito, não é? Kátia, essa pergunta é muito legal, porque olha que interessante, as sardas são lesões malignas, gente, em casa. Quantas pessoas lindas, né, que as pessoas olham e falam, ai, que bonitinha suas sardas, né? Ela é uma lesão maligna? Não. Não, muito bem, porém, eu vou levantar uma lebre. Quem tem sardas tomou muito sol na maioria das vezes, então é um alerta. Então, o que acontece? Para você ver como é que nós somos um conjunto. Mas também não tem gente que tem a pele muito clarinha, os ruivos, por exemplo, e que já a criança pequenininha nem fica no sol e já tem um monte de sardas. Sim, existe isso, é o natural, é o normal, porém, as pessoas muito clarinhas, que têm um pouquinho de sarda, elas vão piorando com os anos por causa do sol, porque não protegeu. Então, o que acontece? Existe sim uma população que tem, as crianças pequenininhas têm as sardas, são muito branquinhos, normal. Porém, ela também pode ser um alerta. Então, tem que tomar um cuidado redobrado com o Isso sol, né? aí. Aí, o que acontece? Esse é o alerta que eu falo. Olha, é uma verdade, as sardas são lesões malignas? É um mito. Só que, quando chega pra gente um paciente com muitas sardas, que já está na adolescência, isso pode dizer, ele já tem a característica genética dele, porém, ele foi piorando, pode ter ido piorando com o quê? Ele é branquinho, olhos claros às vezes, pegou muito sol, então é um sinal de alerta, sabe? É mais um xizinho. Isso aí, vamos brincar de X. É mais um xizinho. É mais um. Mais um. Só que essa, gente, é a contagem negativa da saúde da pele, né? Pois é. A cada número maior de xizinhos, maiores são suas chances de desenvolver um câncer de pele. Pois é. Por isso, Kátia, é muito importante até seu comentário das crianças. O que os estudos mostram, em que a gente sempre fala, que parece, já sei, mas eu te garanto que você passar na praia, você vai ver um monte de gente que vai falar, passei uma vez só, passei duas. Use proteção solar adequada na infância. Olha, eu usei protetor 30, olha como eu queimei. Pois é. E eu não sou de ficar esticada no chão, lagartixando, que eu não tenho paciência para isso. Pois é. Mas tem que ficar repassando. É isso. E depende de você pegar a cor. Tem gente que fala assim, mas passa protetor solar, você não pega a cor. Pega do mesmo jeito. Mas você tá bonita. E passei protetor 30. Você entendeu? Você tá bonita. Então, quer dizer, tem que passar e repassar. Agora, depende da necessidade de cada um, né? A Luana, por exemplo, a filha do Rodrigo, ela é branca alvejada, cheia de sardinhas, protetor 70 e 100. Sim, e... Até para passar é difícil, gente, porque ele não estica. Fica uma película, mas tem que passar para proteger. Sim. Além disso, uma coisa que ajuda e que se estuda bastante é o quê? Roupa com proteção solar. A gente comprou umas camisetas de manga longa com proteção 50. Legal. Até é legal usar quando a gente vai caminhar. Legal. Né? Kátia, para você ver como é que o passado mostra o presente. Os lavradores, as pessoas que trabalham no campo, elas usam, observa, camisa, né? E eles faziam isso há anos atrás, não tinha orientação que a gente tem hoje. Eles já usavam camisa. E aquele chapéu. Isso aí, aquele chapéu e um protetor de orelha. Interessante. Eles já ensinavam a gente o quanto é importante proteger. Você falou bem, você falou da orelha. Tem muita gente que tem câncer de pele na orelha. Por quê? Porque se é um pouco calvo, passa até o Atílio, meu sogro, teve câncer de pele na orelha. Ele é calvo, ele passava proteção solar na careca, no corpo. Mas a orelha a gente passa mais ou menos. Mas a gente esquece da orelha, todo mundo esquece da orelha. Porque fala, não queima tão fácil a orelha, não, imagina, né? ela só tá aqui, a coitada da orelha esquecida sempre. E ele teve que tirar um pedacinho da orelha. Pois é. Tirar o câncer de Olha pele. como isso é importante. Então, desde a infância, gente, a vida é um hábito, é interessante. Então. A vida é um hábito. Eu brinco que assim, eu tô há 21 dias acordada
acordando 7 horas da manhã para correr. Então tem um livro, uma literatura que diz assim, mudança de hábito. Faça o exercício por 21 dias, você vai modificar o seu cérebro. Passe protetor na orelha. Comece a passar todo dia. Vira um hábito. Rosto, orelha, braços, tudo que tiver em área exposta. Porque até algumas cirurgias são mais difíceis, viu, Kátia? Em determinadas regiões. Ah, é? Qual uma região mais Porque difícil? você tem, dependendo do tipo de câncer de pele, você tem regiões que não tem, por exemplo, mão. Tá? É uma região difícil, ó. Você é um tecido endurecido, você não tem muita sobra de pele. Orelha, você tem sobra de pele. Tem que cortar um pedacinho. Você vai ter que cortar um pedacinho. Então, assim, cuide para que você, por pequenos hábitos, gente, a vida é feita de pequenos hábitos. É muito interessante quando a gente fala isso, né? Pequenas coisas fazem grande diferença. Mas são pequenas coisas que a gente tem que adquirir esse hábito e aí tem que ficar atento para não, depois de uns dias, parar de fazer isso, né? Dessa proteção. Bom, volto para o ombro, no rosto e no braço. Como resolver isso? Ela é nova, olha a foto dela. Bem nova. É nova, gente. Jailson, obrigada por participar com a gente, obrigada pelo carinho. Kátia, essa é uma pergunta muito característica que acontece normalmente. Existem as pintas, os nevos, que a pessoa é congênito, nasce, e existem outros que vão aparecendo, que nós vamos adquirindo com o decorrer dos anos, tá? A mesma brincadeira, vou dar o parênteses da sarda. Existem crianças que são branquinhas, ruivas, têm sardas, mas elas podem ir piorando de acordo com o sol. Tudo fala em torno do que nosso amigo sol. Então, quer dizer, a Jailson pode ter se exposto demais ao sol, Olha, né? que interessante. Essa foto, isso, ela é clarinha. E olha, é só uma... Quando você examina um paciente, você senta para bater papo. Eu falo que se eu pudesse, não tinha nem mesa, sabe? Você ficava só sofá. Só sofá. Porque a vida do que o que ele vive, o que ele te conta da história dele, muito demonstra o que está acontecendo. Você vê que provavelmente, talvez ela more num lugar muito quente, tomou muito sol. A gente não tinha esse hábito de usar protetor solar. Então é normal? É normal. O que ela vai fazer? Se tiverem várias pintas, tá? O que faz? Vamos brincar de ABCD. Ela vai poder fazer o autoexame, tá? E se tem alguma característica diferente, por favor, procure seu médico. Ou você percebe que a sua pinta mudou de textura, ela coça ou ela arde. Isso mesmo. Tinha contorno regular e de repente começou a ter, parece um mapa, um contorno irregular. Isso mesmo. Né? Então, o que hoje nós vamos falar que é importante para a utilidade pública? Use protetor solar a partir de hoje. Por exemplo, ela está de blusinha, vai sair de casa, use protetor solar. Procure o seu médico, veja se está tudo bem e a partir de agora comece a acompanhar. Ou fazendo o autoexame que você pode fazer a cada 3 meses, tá? Ou mesmo, se ela tiver alguma alteração, fazer uma dermatoscopia. Mas tem que falar com o médico, viu, Jailson? Lembrando, gente, que aqui não é diagnóstico. A doutora Isabel está falando de uma forma generalizada, mas é sempre bom você buscar um dermatologista, porque aí ele pessoalmente vai olhar, vai analisar e vai poder falar o que você tem, né? Isso, muito importante, Kátia. Aqui é uma forma geral, Sim, né? Aqui nós estamos fazendo assim, explicando à comunidade que às vezes não tem um acesso tão fácil de uma forma geral, tá? Como ela pode seguir? E esse ABCD, ele é muito divulgado, que nós vamos brincar do ABCD para as pessoas poderem entender né? O que a gente está brincando. Vamos ver mais um mito ou verdade? Pintas que possuem pelos têm mais chances de se transformarem em câncer. É verdade? Então, todo mundo tem medo da nossa amiga pintinha que aparece com o pelo. Nossa, olha essa pinta, ela tem um pelo. Mas o pelo sempre nasce em cima da pinta? Ou nasce só aqui? Não, tem nevos, existem nevos que eles têm um pelinho. É dele, é um nevo, ele tem o pelinho. E sempre vai nascer. Mas se você arranca esse pelinho numa região mais sensível? Não. Você vai arrancar o pelinho e vai nascer de novo. Pode fazer o teste em casa. Agora, quem puder responder, já arrancou um pelinho, nasce de novo. Quando não é sobrancelha, porque quando é sobrancelha, você arranca uma vez o pelo errado, que o danado nunca mais nasce. Não é verdade? Ai, Kátia, sabe o que é? É que fica arrancando e aí tem algumas alterações. Lembra da sobrancelha fininha? Então. Hoje de manhã eu tava olhando umas fotos minhas, eu falei, Jesus, eu já usei isso. Era um fiozinho de lápis, né? É verdade. Mas elas podem se transformar em câncer? Kátia, isso é um mito. É mito? Tá? Por quê?
eu não posso dizer só porque ela tem um pelo que ela vai se transformar em câncer, tá? Existem outros fatores, como ele é multifatorial, que desenvolve para se transformar, mas não por causa do coitadinho do pelo. Todo mundo se assusta com esse tipo de pinta, tá? Mas não é por aí, não vamos. Lógico, temos que acompanhar a pinta? Temos que acompanhar a pinta, ponto. Mas não porque ela tem pelo, isso se a gente acompanhar qualquer uma delas. Muito bom, muito legal. Vamos para próximo? É normal a pinta se desenvolver? Quer dizer, a pinta tinha um tamanho e uma textura. Depois a pinta vai aumentando e mudando de formato e textura normal. Volta e a gente vai falar. É normal a pinta se desenvolver? Quer dizer, ela aumentar de tamanho, mudar de forma e de cor? Não. O que acontece, Kátia? Em casa, vocês deveriam ter respondido isso pra gente. Eu espero que tenha respondido em casa. Eu acho que todo mundo em casa falou em coro. Pois é, não! Por quê? O que acontece? Se a pinta, aí é o ABCDE, é o E da evolução. Se a pinta modifica de tamanho, cor, espessura, você tem que observar esta modificação. A gente tem até uma foto de umas pintas aqui, olha, pra gente entender, ó. Benigna do lado esquerdo e maligna, portanto, um câncer do lado direito. São formas muito diferentes, isso, né? Aí, aqui vamos brincar de ABCD. Tá, cá? É assim, ó. A, de assimetria. Tá. Então, gente, em casa, vocês nunca vão esquecer disso. Vamos olhar uma pinta ABCD, autoexame. Um pode ajudar o outro, você pode usar o espelhinho, tá? Para você analisar e anota. A, de assimetria. O que é assimetria? Eu pego, isso mesmo, eu pego a pinta, divido no meio, olha os dois lados. Viu como é que é simétrico, ó? Redondinho. São iguais, ó. São iguais. Vamos passar na laranjinha, tá? Então é tudo simétrico, redondinho, tá? Agora olha o outro lado. Pois é, olha como é que ela é assimétrica. Você vê que um lado, ela é com a tonalidade e o formato diferente do outro. Sim, então aqui nós temos uma certa assimetria. Esse ângulo é diferente, ela é diferente nos seus 4 quadrantes, tá? Aí vamos lá. A, de assimetria, tá? B, de bordas, tá? Como que nós vamos analisar as bordas, tá? O que acontece? Você tá vendo que essa daqui é uma borda regular? Ela é regular. Tá certinha, ó. Tá certinha, não tá? Ela fica bem redondinha. Bem redondinha, ela tá regular, tá? Agora, olha a borda dessa daqui. Totalmente irregular, parece um mapa. Isso aí, ó, totalmente irregular. Então, você observou uma pinta, ela tem uma borda irregular, tá? O que acontece? Eu tenho um desenho irregular em qualquer lugar dela, ela não tem uma borda certinha. Opa, xizinho negativo aqui. Já vou pro médico mostrar essa pinta. Isso mesmo, tá? Essa aqui, a C, é de quê? Cor. Vamos brincar de cor. Você tá vendo que ela tem uma cor... Aqui a foto é um pouquinho difícil, mas ela tem uma cor basicamente parece que única. Uma cor mais caramelada, né? Vamos falar assim, marronzinha. Mas tá? ali ela tem pelo menos 3 tonalidades. Isso aí. Então, o que nós vamos observar? Aqui, a cor, eu tenho aqui, ó, um preto... Gente, isso é uma imagem de texto, então fica um pouquinho difícil. Mas imagina o seguinte, ó. Vamos brincar na forma lúdica. Tem um vermelho, preto, esbranquiçado. Isso mesmo. Marronzinho. Eu tenho várias cores. Aí o que a gente vai fazer? Mais um xizinho. Mais um xizinho. Médico. Aqui a gente tem o D de... Vamos lá. A de assimetria. B de borda. C de cor. Beleza. E D... Nos Estados Unidos, eles usam D de diâmetro. Ah, o diâmetro é diferente. Tá? De um lado então, e de outro, comparando. Olha o que acontece. A realidade é assim, pega a ponta de um lápis, tá? A ponta de um lápis, aquela pontinha tem 6 milímetros mais ou menos. Encosta. Se ela tem um diâmetro maior do que 6 milímetros, alerta. Tá. Menor ou modificação fica... Não, quer dizer, menor do que 6 milímetros, eles já ficam naquela característica de vamos olhar. E aí, a gente tem que ir para o médico. Não adianta, vou passar um clareador, vou passar isso, passar aquilo. Quanto mais tempo a gente demora para ter um diagnóstico, aí sim mais complica-se depois para a gente reverter a situação. Sim. E hoje, Kátia, a gente tem uma facilidade muito grande, que é, além desse ABCD que a gente te ensina, é o quê? Olhar com a dermatoscopia digital, que é um tipo de aparelho em que você amplia muito. Então, o especialista... aumento, né? Isso mesmo, você amplia e consegue ver o que está lá dentro, outros problemas, que evita também de você, às vezes, ficar
tirando pintas desnecessárias, ou põe você em alerta. Ó, daqui a 3 meses a gente vai analisar uma pinta com a outra, acompanhar 6 meses, 1 ano. Hoje nós temos essa facilidade que é a dermatoscopia digital. Agora, a gente sempre passa protetor solar, viu? Essa história de, não, mas hoje está nublado. Eu peguei dias bem nublados em Fernando de Noronha e queima mais. Sabe por quê? Porque fica aquele mormaço. E a gente acha que está fresquinho e que isso não detona a pele, não passa protetor, acaba tendo prejuízos no futuro, né? Isso é muito importante, Kátia. Hoje, o que é mais importante que o paciente, hoje as pessoas entendam em casa, é o nosso ABCD, autoexame a cada 3 meses, que pode ser auxiliado com um espelhinho, tá? Protetor solar sempre, desde a infância, muito importante, reaplicar. Qualquer dúvida, gente, por favor, procure o médico. Nós temos como analisar, todos nós, tá? Todos os nossos queridos médicos têm como analisar com mais carinho e te prevenir de ter outros problemas mais sérios. Olha, vou passar para vocês os contatos da doutora Isabel Martinez, querendo conhecer um pouco mais do trabalho dela, ó. É o www.clinicamartinez.com.br. Clinica Martinez com Z no final.com.br. Acesse o site, você tem todas as informações. Obrigada. Mais uma vez, Ana. Obrigada pela ajuda, viu?